relacionada aos aspectos que identificam a substância, tanto qualitativamente, quando eu levo em consideração a cor da substância, quando eu levo em consideração a pureza, se ela está 80% puro, 90% puro. Quando eu indico essa qualidade, né, e eu procuro também quantificar essas quantidades dessas substâncias, em termos de quantidade de matéria, mol, massa em miligramas, concentração por litro de uma solução, a análise química, por exemplo, de uma água, né, para se mostrar o valor de pH, né, quantificar a concentração de nitrato que eu tenho na água. Então, ela está ligada para isso, a química analítica. Então, ela é a ciência da medição, né, que ela vai tanto analisar qualitativamente quanto quantitativamente, certo? Então, por exemplo, como é que alguém está com algo aí? Quando a gente fala assim que, por exemplo, a NASA, né, estuda, por exemplo, o que acontece. Existe água em Marte, existe alguma substância química lá em Marte. Então, nós estamos mostrando, né, o quê? E foi um robôzinho para lá, para Marte, e identificou a presença de água. Se identificou, por exemplo, a sílica, né, lá em Marte. Então, a analítica está presente aí. A química analítica ela vai ser dividida em duas partes, né? Em química analítica qualitativa, tem gente com áudio ligado. Tá bom? Não está aparecendo eu aí não, né? Acho que eu não coloquei a minha câmera. Né? Eu nem vou colocar, que é para não... Certo? Então, a química analítica, ela está dividida em química analítica aí, quantitativa, né? Deixa eu ver se a minha canetinha dá para... Em química analítica, química analítica qualitativa, né, e química analítica quantitativa. A qualitativa eu já falei para vocês, está relacionado, né, com substâncias que eu levo em consideração, né, as características daquela substância, se ela é amarela, a cor, né, se aquela substância ela está com uma pureza baixa ou elevada. Mas quando eu levo em consideração a quantidade dessa substância, eu falo do aspecto quantitativo, certo? Então, nós temos essa divisão em analítica qualitativa, química analítica quantitativa. Então, na época da química moderna, a gente já tinha uma preocupação, né, de se identificar muitas substâncias, né, e de se qualificar aquelas substâncias aos poucos, né, até surgir na idade contemporânea, né, novos métodos de investigação, bem sofisticado, né, acompanhando o processo da evolução, né, científica, em que a gente consegue, por exemplo, num exame de sangue rápido, saber a quantidade que está o seu colesterol, quanto é que está a sua glicose, né, então tudo é rápido hoje. Antigamente não era, né, então os instrumentos hoje, dentro da química clássica, a gente tinha mais um atraso, né? Mas dentro dos instrumentais, nós já temos um avanço. Só que a clássica, ela ainda fica mais presente hoje, se a gente for analisar, porque ela é mais barata, né? Ela acaba sendo mais em conta. Então, a analítica ela é uma ciência de medição, né? E que consiste em um conjunto de ideias e de métodos poderosos, né, que são úteis em todos os campos da ciência, tá bom? Então, se a gente for falar de aplicações da química analítica, a gente vai falar da determinação da composição, do que é composto, por exemplo, uma amostra, né? De que substâncias estão presentes, qual é a pureza que tem de calcário ali naquela amostra, qual é a qualidade. Só tem calcário, tem outras coisas, né? Então, que vai da matéria-prima até o produto acabado. A química analítica ela tem uma aplicação de controlar e otimizar os processos industriais. Então, a indústria, nós temos todos esses controles, né, e otimização
nesses processos. Então, a química analítica está presente ali quando a gente vai investigar que quantidade é gasto de reagente para se produzir um determinado material, né? Controlar as impurezas e subprodutos, né? Eu não posso trabalhar com impurezas, eu tenho que fazer essa separação dessas impurezas, tenho que usar técnicas para se separar. E produtos que não são desejáveis, eles têm que desaparecer dali. Assegurar a conformidade com a legislação quanto à composição máxima e mínima. Então, a gente coloca uma quantidade certa numa medicação de uma composição, né? Máxima e mínima. Uma solução também, você tem que dosar. Então a química analítica ela vai, né, justificar isso daí. Monitorar e proteger o meio ambiente, local de trabalho, residência e natureza. Então, em tudo que nos cerca, nós temos a química como o centro, né, para as demais áreas científicas, né? Ela está no meio, ela é a central, certo? Então, os conceitos e definições segundo os livros de fundamento de química analítica, né, dos Koch, né, do Roller, ele coloca que a química analítica ela é qualitativa e quantitativa. A qualitativa ela revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra, né? Ela é chamada marcha analítica. E a quantitativa ela vai indicar a quantidade, quantos mols eu tenho daquela substância, quantas moléculas, qual é a concentração, e está ligado também à gravimetria e volumetria, que são métodos que a gente vai ver depois, né? Então, se faz uma análise instrumental, né, para se chegar, né, nessa química analítica. A gente utiliza instrumentos, né, os mais sofisticados hoje para poder fazer essa separação. Então, aqui eu tenho uma análise química clássica, no caso, né? Então, tanto a gravimetria que a volumetria, elas são consideradas ainda clássicas, mas elas estão mais presentes ainda hoje. Quando a gente vai na gravimetria, por exemplo, reagir dois reagentes para formar um precipitado, a gente utiliza a chamada gravimetria. Quando a gente reage um ácido com uma base para ser titulado, a gente entra para o lado da volumetria. Tá? E qual é o papel da química analítica? Né? Eu falei que ela é a química central. Ela está onde? Na indústria, na medicina e nas outras ciências, na biologia, na química, na física, na engenharia civil, na própria medicina, né? Então, dentro da biologia entra a botânica, a genética, a microbiologia, a biologia molecular, a zoologia. Então, tudo isso daí, em cada área dessa da biologia, nós vamos ter o papel da química analítica presente. Na química, né, que nós temos a bioquímica, a inorgânica, a inorgânica, a orgânica, a físico-química, né, que trata das soluções, dos equilíbrios químicos, né, ácido-base, né, equilíbrio de solubilidade também. Na física, né, na astrofísica, astronomia, biofísica, engenharia civil, tanto na engenharia, na civil, na química, na elétrica, na mecânica, na medicina, né, na toxicologia, na farmácia, né, tudo ligado à medicina. Então, ciência dos materiais, tem na metalurgia, nos polímeros, estado sólido, que entra dentro dessa ciência, né, o processo de produção de metais, né, de plástico, né, e o estado sólido em geral. Nas ciências sociais, entra a arqueologia, entra a antropologia, entra a forense. Na agricultura, agronomia, ciências dos animais, assim vai. Ciência dos alimentos, na horticultura. Nas ciências do meio ambiente, ecologia, meteorologia, sonografia. Na geologia, geofísica, geoquímica, paleontologia e a paleobiologia. Então, na verdade, ela é a central, né? Ela vai puxar, vai se ligar com ela todas essas ciências. Química analítica, certo? Então, e nós temos os métodos de análise qualitativa. Quando eu vou fazer uma análise qualitativa, eu vou, né, levar em consideração um ensaio. Por exemplo, vamos supor que eu tenha, vocês estão vendo esses 4 frascos aí, 4 tubos de ensaios, quer dizer, né? Onde eu tenho, por exemplo, soluções ácidas e básicas, que elas mudam conforme o indicador que eu coloco ali dentro. Tá? Então, por exemplo, nessa solução onde o pH é menor que 8 e maior que 0, ela está incolor. Eu coloquei a fenolftaleína aí, ó, que
o indicador ácido básico, que ele varia em função do pH, né? Vai identificar se a solução está ácido ou básica. Aí nós temos, por exemplo, no meio básico, fica vermelho ou rosa, né? E no meio ácido não muda de cor, né? Porque o pH está abaixo digamos, de 7, né? E uma solução ácida. Então, é um exemplo que nós podemos usar a fenolftaleína. Então, os métodos de análise qualitativa são ensaios que permitem a gente identificar identificação dos elementos, né? Vamos supor que eu tenho uma solução, aí eu vou gotejar, por exemplo, nitrato, ácido nitrato de prata na água. Se ficar turva, muito turva a água, porque eu sei que ali tem cloro, tem cloreto, né? Se eu queimar, por exemplo, o sódio, né, eu vou ver uma coloração meio amarelada, porque eu sei que os elétrons ficam excitados, né, e essa mudança de cor está relacionada a esse aquecimento, né, esse comprimento de onda. Condições de mudança de cor, né, formação de precipitado, por exemplo, aqui, tem reações que quando a gente mistura, por exemplo, o cloreto de sódio com nitrato de prata, vai produzir cloreto de prata, né, mais nitrato de sódio. Só que esse sal produzido aí, que é o cloreto de prata, ele é um sal insolúvel, né, e o outro ele é solúvel, né, o nitrato de sódio. Então eu tenho um que é insolúvel, um sal, que é um precipitado, nós chamamos isso, né, que eu posso filtrar, né, esse precipitado e colher, né, esse material, esse meu cloreto de prata, para identificar, né, a presença de prata aí, né, nessa solução. Então, é um exemplo de ensaio de análise qualitativa, que eu estou percebendo aí, né, se existe, por exemplo, um elemento ali presente, né. Então, é uma reação chamada de precipitação. Ela vai estar ligada muito à gravimetria, tá bom? Ao método de gravimetria, quando a gente reage, dois compostos que vão produzir um insolúvel, um precipitado, né? Então, tem algumas reações que tem essa produção. Por exemplo, né, o cloreto de sódio, o NaCl, ele vai, né, reagir com nitrato de prata para formar o cloreto de prata. Tá? Tem uma reação envolvida aí. Eu queria riscar aqui para mostrar essa reação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se a canetinha não vai pegar. Se pegar, né? Poxa, aí meu quadro está virado para o outro lado e não ia pegar nem. Caneta. Deixa eu ver se vai pegar. Canetinha. Ah, se riscou. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar essa reação para vocês aqui. Se eu pegar aqui o cloreto de sódio, o NaCl, né? Vou reagir com nitrato de prata, NaNO3, certo? Então, aqui eu tenho o sódio, tá? Aqui eu tenho sódio, que é positivo. Tá me ouvindo aí, gente? Sódio, que ele é positivo, né? Aí ele se junta com nitrato, que é esse aqui, ó. Vai ficar NaNO3, nitrato. Mais, né? Aí eu pego aqui é prata, desculpa bem, aqui é prata. AgNO3. Então, Ag mais com NO3 menos vai dar AgCl, vai pegar a prata com Cl menos, vai dar AgCl. Esse precipitado aqui é o que foi formado. Eu vou colocar uma setinha para baixo dizendo que ele é um sólido. Se eu colocar ele na água, ele não é solúvel, ele é insolúvel. Tá? Então, esse é um precipitado. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Deixa eu ver se eu não caí, né? Tô ouvindo sim. Só
sétimo slide, né? Tá, então, uma reação de precipitação é um método de análise qualitativa. Existem outros meios, outras reações também que a gente produz, precipitado. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o bário. Se eu pegar, por exemplo, nitrato de bário, BaNO3, 2. Aí eu vou reagir com... deixa eu pegar aqui um sal que tenha cloreto. Vou pegar aqui, pegar o próprio NaCl, tá? Aí eu pego aqui o sódio positivo, o cloro negativo. Aqui o bário, ele é 2+, que é da família 2A, né? E tem nitrato, NO3-, né? Que é um daqui, ó, que vem para cá, né? Então, vai formar o bário positivo com o cloreto. Vai ficar BaCl2. Certo? Mais o nitrato daqui com o cloro vai ficar nitrato com sódio. Vai ficar NaNO3, certo? Pegou esse nitrato aqui com Na+. Só que esse sal aqui, ele é solúvel, certo? Então, meu precipitado formado vai ser o cloreto de bário, que é um sal insolúvel. Certo? Então, é uma precipitação. Okay? Então, vamos para outro slide. Deixa eu pegar outra aqui. Método de análise quantitativa. A qualitativa, né? Ela vai identificar, né, as quantidades, né? As qualidades, quer dizer. Então, a quantitativa, ela vai identificar as quantidades. Expressa em unidade de concentração. Eu tenho o meu analito, tá bom? O meu analito, que é a espécie química de interesse. Vamos supor que seja o sangue, né? É meu analito. Aí eu vou identificar no sangue que eu tenho sódio, 5 mg por litro ou 5 partes por milhão. E o colesterol, 25 mg por litro. Então, esse meu analito aí me mostra, né, que eu tenho esses componentes. Né? A minha amostra, que é a quantidade que eu recebo, né, ela é considerada a matriz analisada. Se eu recebo uma amostra de calcário, se eu recebo uma amostra de água, se eu recebo uma amostra, digamos, de um líquido, né, incolor, que eu não sei o que é, eu vou identificar alguma coisa, uma quantidade, né? Então, isso é a amostra para mim. Né? Essa amostra pode ser água do mar, o solo, alimentos, plantas, né, o plasma, a urina. Isso é considerado amostra. Então, eu tenho uma quantidade que eu vou identificar, né, essas quantidades presentes ali, né? Então, eu tenho uma análise, um método de análise quantitativa, certo? E análise química qualitativa e quantitativa. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar tudo aqui. Ó, quando a gente faz uma análise química qualitativa e quantitativa, análise química, se ela é qualitativa, né, nós vamos ter reação de neutralização, geralmente é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, uma precipitação, tá? Uma complexação ou uma oxidorredução, uma reação que vai mostrar um agente que vai se oxidar ou que vai se reduzir, ou uma chamada como uma complexação, quando a gente forma uma molécula que é um complexo, que a gente vai ver dentro da qualitativa. Na análise quantitativa, nós temos métodos químicos, né, que por via úmida, por exemplo, eu posso levar para uma análise gravimétrica, né, ou para uma análise titulométrica, ou fazer uma titulação, né, para uma quantitativa. Mas também eu tenho os métodos físicos-químicos, que são considerados instrumentais, mais sofisticados, que eu falei, né, que são os métodos espectrofotométricos, né, que vão identificar, né, uma massa muito pequena, né, de um átomo, por exemplo. Os métodos eletroanalíticos, quando a gente vai analisar, por exemplo, a corrente elétrica, algo assim ligado à reação. Métodos termoanalíticos, né, analíticos, quando usa a temperatura. Métodos cromatográficos, que é a cromatografia, né, processo de cromatografia. Então, dentro da análise química quantitativa, nós podemos partir para esses dois caminhos, tá?
E já a qualitativa, só esse aqui, ó, só reações de neutralização, ou pode ser uma neutralização, uma titulação, né? Ou uma precipitação, uma reação que eu mostrei agora há pouco, né? Que pode ser entre dois sais para formar um sal insolúvel e outro solúvel. Certo? E quais são os métodos analíticos, né, quantitativos mais conhecidos? Nós vamos considerar, por exemplo, os métodos gravimétricos, que é considerado clássico. Né? O que eles fazem? Determinam a massa do analito ou de algum composto quimicamente a ele relacionado. Então, por exemplo, eu vou determinar, né, a massa daquele analito ou verificar se tem alguma massa de outra substância misturada ali, né, baseando-se em uma reação, sempre uma reação, que pode ser de precipitação, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu adiciono iodeto de potássio, que aqui está nesse tubo de ensaio, né? Aí há uma solução de nitrato de chumbo 2, que está dentro desse becker, eu vou verificar a formação de um precipitado amarelo, que foi formado PbI2, né? E iodeto de chumbo 2. Né? É um processo muito rápido, né? Que são considerados cristais imperfeitos. Né? É uma reação imediata, quando você mistura iodeto de potássio meio aquoso com uma solução, né, de nitrato de chumbo 2, você reage o nitrato com o potássio, né? Vai ficar nitrato de potássio, que é solúvel. Mas o iodo vai arrastar o chumbo, vai ficar PbI2, iodeto de chumbo. Né? E também lá as estalactitas, né, que é o carbonato de cálcio, que é um processo bem lento, né, para a formação delas, né? Então, isso nós temos, né, uma reação de precipitação, que está dentro do método gravimétrico, certo? Então, a gente pode entender esse método lá na gravimetria, certo? Que é mais adiante. E também, né, eu posso ter, por exemplo, aqui você pode ver, né, que nessas reações, aqui do lado direito, você tem prata, né, de coloração amarela, você tem nitrato, você tem sódio, você tem cloreto, né, nessa mistura aí. A gente pode ter feito uma titulação aí, qualquer aí, para verificar a presença, né, desses íons, né, um método analítico quantitativo, né, que são os gravimétricos. E o volumétrico é aquele famoso, que a gente reage sempre um ácido com a base, por exemplo. Né? Esse ácido com essa base, a gente vai padronizar, a gente vai chamar isso de titulação. Ele é clássico também. Ele determina o volume da solução contendo reagente em quantidade suficiente para reagir com todo o analito presente. Então, quando a gente reage ácido com base, a gente pode titular. Eu posso descobrir qual é, por exemplo, a concentração dessa substância que está na bureta, que é um ácido ou uma base, né? Ou que está dentro do Erlenmeyer, aqui, titulando. Para isso eu uso um instrumento, que é a bureta, o Erlenmeyer, né? E o suporte universal. Nessa bureta eu tenho uma solução concentrada conhecida, né? Digamos que seja de um ácido ou uma base. Tem um volume gasto na titulação, quando eu abrir a torneirinha ali. E o que está dentro do Erlenmeyer é a solução da concentração desconhecida, que eu não sei quanto é. Vamos supor que seja soda cáustica ou ácido sulfúrico, né? E eu tenho o volume conhecido aqui dentro, tá? E eu vou gotejar um indicador aqui. Conforme eu identifico, coloco um indicador aqui dentro dessa solução que está o Erlenmeyer, quando eu começar a titular, quando mudar de cor, né? Ir para a cor rosa, aí eu fecho a bureta, aí eu tenho ponto de equivalência. Aí eu vou fazer um cálculo, né, químico, né, de volumetria para saber, descobrir qual é a concentração dessa minha base que está aqui embaixo ou desse ácido. Eu vou mostrar para vocês isso daí, no método volumétrico. Pelo menos eu quero que vocês entendam o método volumétrico, tá bom? Eu vou cobrar o método volumétrico na prova. Talvez de gravimetria, de cargas, eu cobre, mas de outra forma. Não tão complicado. Mas esse volumétrico eu vou cobrar na prova, mas o cálculo quando eu for explicar. Por enquanto aqui é teoria, tá? Eu quero que vocês entendam essas teorias. O que é método volumétrico, em que se baseia. Tá? Na apostila tem direitinho isso daí. Você tem que fazer a leitura da apostila. Eu coloquei também lá. Tá? Os métodos espectroscópicos, ele é instrumental. Pode ver que ele é mais sofisticado, né? Ele baseia-se na medida da interação entre a radiação eletromagnética e os átomos ou as moléculas do analito, ou ainda a produção de radiação pelo analito. Se o analito vai emitir radiação, né?
Então, tudo isso está dentro de uma faixa, né, de ondas, né? Raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, frequência de rádio, tudo a gente vai comparando lá dentro dessas aparelhagens que eles medem, né? O espectroscópio, né? Que é instrumental. É um método instrumental, quantitativo instrumental. Já o método eletroanalítico também ele é instrumental. Ele envolve a determinação de algumas propriedades elétricas, como o potencial, né, dado em eletrovolts ou volts ali, né, ou uma corrente elétrica que circula lá numa solução, ou a resistência da carga elétrica. Geralmente necessita de instrumentos analíticos, já está aqui, instrumental, já é colocado. Então, esses métodos, eles são mais caros, tá bom? Então, eles são usados muito nesses laboratórios os laboratórios em geral, né, que fazem análise bem mais precisa, né? Não nos nossos laboratórios de escola, né? De faculdades, só as faculdades renomadas que tem eles aí. Então, os tipos de métodos eletroanalíticos, tem um fluxograma aqui. Métodos eletroanalíticos, métodos interfaciais, né? Então, os estáticos, que são a potenciometria, as titulações potenciométricas, né? Que envolve potencial, né? Em volts, né? E os dinâmicos, aqueles que se movimentam, né? Que tem potencial controlado, volume, voltametria, amperometria, que é a corrente em amperes, né? Eletrogravimetria, colometria, potencial constante, corrente constante, titulações colométricas, eletrogravimetria. Tá bom? O que vocês saibam aqui, né? Que existe o chamado método eletroanalítico. Tá? Que é um dos métodos, são 4 métodos. E além desses 4 métodos, né, qual é o primeiro método que eu falei? O método gravimétrico, né, que é clássico. Aí tem o outro volumétrico, que também é clássico. Por que eles são clássicos? Porque eles são mais usados até hoje ainda. E os espectroscópicos, né, que é instrumental, e os eletroanalíticos, que também são instrumentais. Esses são os 2 últimos são caros, né, são mais modernos. Mas aí existem outros métodos variados, né, que incluem a medida de grandezas, como massa, carga e moléculas por espectrometria, né, de massas, e entra até lá naquela outra aqui também. Tem outros métodos que ele colocou aqui no livro, mas é considerado aquele outro de espectro lá também, de massa, né, velocidade de decaimento radioativo, calor de reação, que envolve ΔH, né, variação de entalpia, né, condutividade térmica de amostra, atividade óptica e índice de refração. Então, por exemplo, a atividade óptica. Por exemplo, a Polícia Federal, eles têm, por exemplo, uma forma de identificar se aquela substância é uma droga ilícita, né? Porque eles podem analisar, por exemplo, a atividade óptica, né, desse material, porque não posso medir ponto de fusão, de ebulição, que vai dar tudo igual, né, se eu comparar com moléculas parecidas. Mas aí a atividade óptica de geoplano de luz, lá no aparelho lá, vai medir, né, que aquela substância lá, ela é ativa, então ela é um isômero D, né, desvio o plano de luz para ele, então ela é a droga. Se a fórmula desviasse para a esquerda lá, a luz, aí ela não era considerada droga, digamos, um exemplo. Aí esses são outros métodos. Existem só aqueles 4 métodos? Não. Existem esses outros também. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de uma amostra radioativa, né, e com o tempo ela vai desaparecendo, né, é a meia-vida, né. Por exemplo, em um ano, número de meia-vidas, digamos, em um ano, eu tinha 100 gramas, caiu para 50. Em 2 anos, caiu para 25. Em 3 anos, caiu para 12,5. Está caindo sempre a metade. E em 4 anos, vai diminuindo até zerar. Né? Tem amostras radioativas, né? Decaimento radioativo, que eles também vão identificar que tipo de substância é aquela, que leva quanto tempo. Então, se levou 3 anos, essa substância é substância tal, né? Mas é menos usada. E os espectrômetros de massa, né? Que eu já falei, né? No caso, aí existem as partes principais de um espectrômetro de massa, né? No caso, uma fonte, né? Que tem geração de íons em estado gasoso, né? Tem um sódio no estado gasoso lá. Aí vai passar por um analisador e vai separar esses íons. Vamos supor que seja cloreto de sódio, separa o sódio do cloro, né? Aí já tem um aparelho aqui, alguém que vai detectar esses íons, não é isso?
Aí eles têm o espectro, quem vai analisar os dados, né, vai ver o espectro de massa. Onde parar ali, ele olha a tabela e vai ver, isso aqui é um sal de cozinha, entendeu? Então primeiro é a introdução da amostra, né? Sólido, líquido ou gasoso. Então, a fonte vai gerar esses íons em estado gasoso, as moléculas são carregadas aqui dentro do estado gasoso, aí vai passar pelo analisador para separar esses íons. Quem vai detectar é a pessoa, né, que está fazendo a análise, né? Aí ele vai olhar onde? Lá, como é que está o espectro de massa. Ele identifica quem é, se é o sódio, se é o cloreto, né? São outros métodos. O espectrômetro de massa é o método que ele vai, por exemplo, detectar a massa muito pequena, né, de um átomo. Principais etapas, né, de análise química, né? Diz assim que a gente, para fazer uma análise química em laboratório, primeiro a gente tem que selecionar o método que a gente vai trabalhar, né? Se é o método, né, da gravimetria, se é o método da volumetria de neutralização, se é o método da espectroscopia, né? Primeira coisa, se eu perguntar assim, quais são as etapas de uma análise química? Primeiro é selecionar o método, certo? Depois a gente vai obter uma amostra representativa, né? Se eu vou selecionar o método, eu tenho a minha amostra, né? Então eu tenho essa amostra que eu vou analisar primeiro, né? Certo? Então na escolha do método, eu tenho a amostra, depois eu tenho a dosagem dessa amostra. Quando eu tenho essa segunda é obter uma amostra representativa, né? Então a gente tem, né, a gente vai verificar se essa dosagem desse composto lá, né, quantos gramas ele pesa, entendeu? Qual é a pureza dele. Então a amostragem que a gente tem aí, ela é o processo de coletar, né, uma pequena massa, né, desse material, e cuja composição ela representa exatamente todo o material que está sendo mostrado, né, amostrado no caso. Então, o material ele pode ser heterogêneo, né, você tem que ter cuidado, que às vezes tem partes constituintes que a gente pode separar logo, né, com auxílio de um microscópio, você pode olhar, então, a olho nu, se você vê, tem que dosar essa amostra, né. Então, depois, a dosagem dessa amostra, né, no caso, é o processo de determinar quanto de uma dada amostra é o material indicado para sua descrição, certo? Eu vou pegar lá um componente, né, eu vou ter que fazer isso, né? Por exemplo, uma liga de zinco, ela é dosada para se determinar o seu teor de zinco e a sua dosagem representa o valor numérico específico, certo? Então, a gente poderia falar da liga de zinco, da liga de cobre, né? No caso, o ouro 18 quilates. Então, isso seria uma dosagem. Conhecer a dosagem, depois preparar a amostra no laboratório, certo? A gente faz uma preparação, um processamento dessa amostra, né? Então, essa etapa, que alguns autores colocam como terceira etapa, tem autor que coloca, a primeira etapa é obter a amostra, né? Mas aí selecionar o método é importante, eu considero como se fosse o primeiro, certo? Então, o processamento da amostra, né? A gente vai mostrar que essa etapa ela é o processamento, né, no caso, né, preparar a amostra no laboratório. Sob certas circunstâncias, nem o processamento é necessário antes da etapa de medida. Por exemplo, uma vez que uma amostra de água ela é retirada de um córrego, lá de um lago ou de um oceano, o pH da amostra ela pode ser medido diretamente. Tá? Você pegou lá, colheu lá a água da cachoeira, lá, tu já prepara essa amostra, né? Isola essa amostra lá para colocar no recipiente, lá na vidraria, no Erlenmeyer, determina logo a cor, qual é essa cor, né? Deixa numerado lá no recipiente, né? Mede o pH, qual é a temperatura que ela estava, né? Sim, aí depois que você vai realizar seu experimento, você tem que definir o número de replicatas. O que quer dizer isso? Você não pode fazer só uma vez. É ideal que você faça de 3 a 5 vezes. Ideal 3 vezes para se fazer uma média, né? Aí, se for preciso, a gente vai dissolver essa amostra, né? Ela é um sólido, né? A gente pode, depois, eliminar os interferentes, né, que tem nessa amostra para
para não contaminar a reação. Depois fazer os cálculos, né, os cálculos que está envolvido, né, esse seu processo. Você determinou lá na volumetria, por exemplo, foi gasto 100 ml de ácido. Foi formada a concentração daquela base desconhecida, era 2 mol por litro. Aí tu faz os teus cálculos. E por último, esse cálculos que eu falo são cálculos de resultados, né? Isso? E depois a confiabilidade, por último, né? Então, os resultados analíticos, estão completos quando a confiabilidade dele foi estimada. O analista, ele deve prover, né, alguma medida de incerteza associadas ao resultado quando se espera que os dados tenham algum significado, né? Então, um resultado analítico, ele é sem uma estimativa de confiabilidade, não vale nada, né? Sem essa estimativa. Então, é um experimento que você realiza, você tem que chegar naqueles cálculos, tem que ter confiança. Qual o índice de confiança que eu tenho ali? 80%, 90%, então tá bom então. Então essas são as etapas de uma análise química. Selecionar o método, obter uma amostra representativa, dosar a amostra, preparar a amostra no laboratório, definir o número de replicadas, dissolver a amostra, eliminar interferentes se tiver, realizar os cálculos dos resultados, e a confiabilidade. Segurança no laboratório. Vamos falar de segurança no laboratório. Você está no laboratório de química. Professor, por exemplo, no IFAM, a gente vai para lá, Deus dará, né? Vocês já chegaram aí para lá para o laboratório sem equipamento, sem jaleco, sem avental, né? Sem óculos de proteção, às vezes, né? Então, isso é um erro muito grande. Os institutos, por exemplo, não estão dando condições para a gente ir para o laboratório. Cada aluno tem que ter um jaleco, cada aluno tem que ter o seu material de segurança e conhecer as normas de segurança no laboratório. Vou colocar os itens importantes que eu anotei aqui. Antes de começar a trabalhar no laboratório, aprenda a localização do lava-óleos mais próximo, né? Do cobertor de contra-fogo, do chuveiro e do extintor de incêndio. Aprenda a usar corretamente esses equipamentos e não hesite em usá-los, se necessário, né? Por exemplo, você, digamos, estava trabalhando lá na capela com ácido volátil, percebeu que aquele vapor foi no seu olho. Corre para lavar seus olhos. Aí já tem que saber onde é que fica isso, né? Use óculos de segurança o tempo todo. Você não pode deixar de usar óculos em momento algum, tá? Porque professor, o IFAM deu um jaleco para os alunos. Eu estava sabendo desse. Não estou sabendo. Deu. Graças a Deus. Agora só falta. Só deu o jaleco mesmo e. Mas aí tem que ter óculos de proteção, luvas, né? Até que avental também. Mas vocês que vão trabalhar, né, na área de vocês, já fiquem sabendo disso, né? Quem já tem uma formação já sabe, quem trabalha com laboratório sabe dessas normas aí. Use óculos. A maior parte dos produtos químicos usados em laboratório é tóxica, né? Por exemplo, ácido sulfúrico, amônia, né? Amoníaco, né? São tóxicos, né? E outros, tais como ácidos, algumas bases concentradas, né? Por exemplo, cianeto. Ninguém usa em laboratório cianeto, porque cianeto mata, né? Evite o contato desses líquidos com a pele. Caso isso ocorra, lave imediatamente a área afetada com grande quantidade de água. Água. Por que a gente tem que usar muita água, né, quando cai um ácido? Porque você vai ionizar mais aquele ácido. Né? Quanto mais água você colocar, mais ele fica fraco. Certo? Entendeu? Então tem que ser com água. Se uma solução corrosiva for derramada sobre a roupa, remova o traje imediatamente. Tempo é de grande importância. Não fique preocupado com constrangimentos. Pode ficar nu. Se afetou lá, por exemplo, a genitália lá, a calça, qualquer coisa, não tenha medo. Pode jogar fora e corre para tomar banho. Né? Se for um ácido sulfúrico, sei lá, alguma coisa assim. Nunca realize um experimento sem autorização. Né, Silvio? Chega lá, tem professor, eu misturei isso aqui, foi rápido, essa reação entrou um vapor aqui no meu olho. Né? Tem que saber o que está fazendo, né? Tem que estar sempre sendo orientado para quem está no laboratório com você lá, responsável. Nunca trabalhe sozinho no laboratório. É errado a pessoa ficar sozinha lá, até professor. Se tiver um professor sozinho no laboratório, ele pode chamar 2 alunos ou 3 alunos para ficar lá com ele, entendeu? Para ajudar, alguma coisa assim, um bolsista.
né? Seguindo as normas de segurança. Porque se acontece alguma coisa, a pessoa desmaia lá, né? Então, nunca leve comida ou bebida para o laboratório. Não fume nem tome líquido. Nada de vasilhinha de geladeira lá tomar água. Não confie, de jeito nenhum. Quando eu estudava Química na Federal do Pará, houve um caso de uma menina da Química Industrial que ela tomou uma água que estava na geladeira e alguém colocou um pouquinho de soda cáustica na água. E ela, então ela teve o esôfago queimado. Ou seja, você não pode confiar em nada, né? Por isso que é proibido usar. Não pode fumar, não pode beber. Tá? Use sempre uma pera de borracha ou outro dispositivo para aspirar líquido em uma pipeta. Nunca use a boca para fazer sucção. Tem gente que coloca a boca, né? Não pode, tem que ter lá a pera, né? Vocês já viram que é uma pera? Vai ter lá na frente, tem uma imagem. Né? A gente vai sugar, né? Mas aí com o uso da pera. Use calçado adequado, não usar sandálias. Prenda os cabelos com uma rede apropriada. Um avental de laboratório vai dar alguma proteção e pode ser necessário. Às vezes só o jaleco não é bom. Mas sabe aquelas avental que tem, bem equipadinho assim? É bom, porque vai que cai um ácido ali, já protege mais, né? Seja extremamente cuidadoso ao tocar objetos que tenham sido aquecidos, pois vidro quente se parece com vidro frio, né? Sempre dê polimento a fogo a ponta de tubos de vidro recentemente cortados. Tem gente que deixa, né? Um tubo de ensaio muito pontudo, sei lá, ou uma vidraria qualquer. Aí você tem que deixar polir para não machucar ninguém. Utilize sempre a capela de exaustão quando os vapores tóxicos ou gases nocivos possam ser envolvidos. Você só vai trabalhar com ácido lá na capela, misturar. E tem ácido que é volátil, né? Aqueles que têm ponto de ebulição baixos, volatilizam rápido, da amônia, entre outras, né, substâncias. Lá na capela, lá no laboratório do IFAM tem a capela, né? Vocês já viram. Liga lá, suga, né, tudo que tiver. Notifique imediatamente o professor em caso de ferimento. Descarte as soluções e produtos químicos como orientado. É ilegal despejar soluções contendo metais pesados e solventes orgânicos na pia, em muitas localidades. Procedimentos alternativos são necessários para o descarte desses líquidos. Pronto. Tá? Então, essas medidas de segurança no laboratório. Medidas de massa. O que se usa mais para medir massa, né, no laboratório? Na maioria das análises, uma balança analítica precisa ser utilizada para medir massas com alta exatidão, né? Então, nós temos as macrobalanças, que medem de 160 a 200 gramas. Eu acho que essa que deve ter no IFAM, ela está em torno de R$7.000, essa balança. Tem as semi-microanalíticas, né? As balanças semi-microanalíticas, que vai de 10 a 30 gramas, e as microanalíticas, que vai de 1 a 3, né? E a gente vai medir quantidade muito pequena, por exemplo, de 0,25 gramas, né? Tem que ser uma microanalítica, né? Acho que ainda tem uma ainda mais ainda, acho que é a eletrônica, eu acho. Que é menor que uma ainda. As balanças de laboratório, menos exatas, também são empregadas para medidas de massa, quando a demanda por confiabilidade não for criticada. Né? Tem outras balanças também, né, que não precisa ser analítica, né, para medir. Para fazer uma solução, preparar uma solução simples, não precisa. Mas se for uma análise bem profunda, a analítica ela é bem mais adequada, né? Tem que ver se ela está equilibrada, né? Tudo isso. É medida de massa, né? Geralmente as massas, né, são em gramas, né? Pequenas, no caso. Tá aí uma balança analítica. Copiei aí lá do Google, né? Não sei se é essa aí que tem lá no IFAM, mas tem uma parecida, se eu não me engano. Essa aí está custando 7.000. Tá? Aí você vai colocar, né? Tem que abrir, colocar, tem que equilibrar, tem que tarar a balança, tudo. Isso aí são procedimentos de leitura do equipamento que dá para fazer. Outros equipamentos e manipulações associadas à pesagem também. Tem os pesa-filtros, tá? Você pode também pesar, né? Massa. Tem os dessecadores e dissecantes, que é esse aqui do lado direito, né? Se a massa, se a substância... Pode falar. Não sei dos colegas, mas no meu, seu slide não tá mudando. Não? Não. O seu slide parou no... Eu também não. Parou no 9º slide. Ui, porque você acho que você tem que tocar no slide lá, ou então botar no modo apresentação. Não sei. Não pulou nem o slide? E agora? Não. Peraí. Ainda não. Agora pulou. Putz, onde foi que vocês viram? Vocês viram isso aqui que eu li?
da medida de massa, deixa eu ver, segurança no laboratório. Chegaram? Chegaram a não, ver? ele não apareceu para nós, ele só falou isso que eu tô falando. E essas principais etapas? Também não. Nossa, era para vocês terem feito logo. E esse aqui? Não. Meu Deus. Jesus, Maria e José, Silvio. Bora Na lá. realidade, nesse 9 aí, quando o senhor parou no 9, os outros slides também não pulou, não. Nenhum? Nenhum. Meu Deus. Do 9 pra baixo. É porque o senhor falou daí até o 9. Agora tá aparecendo? Agora sumiu tudo, foi aqui no meu celular. Então a definição, eu falei da definição de química analítica, né? O senhor falou e pra mim só apareceu o primeiro slide, como você estava falando. Eu imaginei que estivesse passando aí. Olha, eu falei da definição de analítica, né? A quantitativa e a analítica qualitativa e a quantitativa. Certo? Aí aplicações da química analítica. Espero que a minha fala lembre quando vocês forem ler isso daí. Aí eu falei dos conceitos e definições da analítica, né? Como ela está dividida, qualitativa, quantitativa. A quantitativa revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra, né? A identidade, porque eu vou levar em consideração a cor, o aspecto, né? A pureza, se ela é boa ou não, aquela substância. É a marcha analítica, isso daí. E a quantitativa indica a quantidade de cada substância. Quando eu levo em consideração quantos gramas eu tenho, qual é o número de moléculas que tem aí, né? A gravimetria e a volumetria vão estar ligadas à quantitativa. Processo de gravimetria, que são as reações de precipitação, né? Eu até escrevi lá no slide. E a volumetria, né, que é entre um ácido e uma base. Certo? Aí depois vem o papel da química analítica, que eu falei que está ligado à biologia, à química, à física, à engenharia civil, à ciência dos materiais, às sociais, à agricultura, às ciências do meio ambiente, à geologia. Aí eu mostrei essas reações aqui, ó. O método de análise qualitativa. Nós temos ensaios que permitem identificar elementos, condição de mudança de cor, formação de precipitado, está ligado à análise qualitativa. A fenolftaleína, que é um indicador de pH, né, ácido base, turvação de uma solução de prata frente ao cloreto. Por exemplo, eu risquei aqui, ó, cloreto de sódio mais nitrato de prata, deu nitrato de sódio e AgCl, que é cloreto de prata. O cloreto de prata, que é o insolúvel, está com a setinha para baixo. Esse composto é um precipitado. Tem vários precipitados. Em cima eu coloquei cloreto de sódio mais nitrato de bário, que dá cloreto de bário, que é insolúvel, e sal solúvel, que é o nitrato de sódio. O que interessa aqui é esse precipitado. Aí, quando eu coloco, por exemplo, nitrato de prata na água, se eu pingar uma solução de nitrato de prata já na água e ficar bem turvo, bem branquinho assim, é porque aquela água tem muito cloreto. Eu identifico que tem cloro ali, né? A identidade ali dentro, eu estou identificando o elemento cloro. Mas eu posso identificar, né, metais, por exemplo, como prata, como bário, né? É uma método de análise qualitativa isso. O pH, né, que varia em função da fenolftaleína, que é um indicador. Quando eu coloco fenolftaleína na uma solução ácida, ela fica incolor. Quando eu coloco uma solução básica, ela fica coloração rosa, indicando que tem uma base. Isso aí está ligado a uma análise qualitativa. O fenolftaleína é um indicador de pH, né? Aí, método de análise quantitativa, ela identifica as quantidades, né, expressas em unidade de concentração. Então, eu tenho o chamado analito, que é a espécie química de interesse, né? Por exemplo, no sangue, é o analito. Eu identifico o sódio lá no sangue, 5 mg por litro, ou 5 ppm, né? E colesterol, 25 mg por litro. Então, isso daí é uma quantitativa, né? Que eu estou dizendo a quantidade que eu tenho. E eu tenho o que eu chamo de amostra na quantitativa, que é o que eu vou analisar, né, a minha matriz,
Exemplo, água do mar, o solo, alimento, planta, plasma, urina, calcário, se você tiver uma própria água potável, água do rio, água do lago, isso é uma amostra. Aí, uma análise química qualitativa e quantitativa. Quando eu faço uma análise química, eu tenho uma análise química qualitativa, do lado esquerdo aí, ó, que estão ligados às reações de neutralização, né, entre um ácido e uma base, uma precipitação, né, quando eu produzo um precipitado através de reação, uma complexação, quando eu produzo um chamado complexo, que a gente vai ver numa reação mais adiante, ou em outra aula, e uma oxirredução, por exemplo, uma reação que uma espécie perde elétrons, outra ganha, né? E quando eu levo para o lado da química quantitativa, eu tenho os métodos químicos, né? Que podem ser, né, via úmida, né, que tem água no meio, né? Que pode ser uma análise gravimétrica, né? Ou pode ser uma titulação que eu posso realizar. E eu tenho os métodos físico-químicos, né, que são os instrumentais, né, aqueles métodos mais caros que eu falei, que são os espectrofotométricos, os métodos eletroanalíticos, né. O espectrofotométrico vai medir uma massa muito pequena, né, através daquela aparelhagem lá. O método eletroanalítico identifica a corrente elétrica, voltagem de uma solução. Métodos termoelétricos, métodos cromatográficos, que é cromatografia. Aí depois eu tenho os métodos analíticos quantitativos, que eu falei, ó. Os gravimétricos, que é considerado método clássico, que é mais barato, até hoje ainda é mais usado por esse fato, né? Então, ele determina a massa do analito ou de algum composto quimicamente a ele relacionado, baseando-se em uma reação. Então, aqui eu tenho precipitado, olha. Aqui eu tenho, tá vendo esse lado direito aí, esquerdo, amarelinho, né? Primeiro eu tinha aqui dentro do Becker só uma solução de nitrato de chumbo, né? 2. Eu coloquei aí dentro nessa proveta, adicionei iodeto de potássio. Isso ocorreu uma reação entre nitrato, né? Nitrato se uniu com potássio, formou nitrato de potássio, que é solúvel, ele tá incolor aqui. E o chumbo arrastou o iodeto, formou o iodeto de chumbo 2, PBI2. É um processo muito rápido, né? Cristais imperfeitos chamados. Você misturou, instantâneo apareceu a cor amarela. Muito bonitinha essa cor, né? Aí, essa cor aí, pro lado da cor, é o aspecto qualitativo, mas a formação dessa quantidade que se formou aí é uma precipitação, né? Eu posso filtrar essa amostra aí para obter só o insolúvel, né? Aí eu tenho o exemplo das estalactitas, né, que é o carbonato de cálcio, que é um processo lento que se forma na natureza. Aqui do lado direito eu tenho, né, um método também gravimétrico, que eu posso identificar a quantidade de cloreto, sódio, nitrato, prata. O que mais? Método volumétrico também é clássico. São 4 métodos. O gravimétrico, o volumétrico, que é clássico. Esse que eu falei, que é um ácido e uma base. Eu coloco, por exemplo, aqui na bureta, um ácido, uma base, e vou titular, através de uma reação de neutralização. Ou embaixo eu tenho um ácido e uma base. Aí aqui embaixo no Erlenmeyer eu vou determinar uma concentração desconhecida de um ácido e uma base. Mas eu adiciono, por exemplo, aqui embaixo, nesse Erlenmeyer, um indicador ácido-base, tá? Para poder, quando eu for titular, abrir a torneirinha aqui da bureta e contar o volume que eu tenho aqui, que é conhecido, né? Uma concentração desconhecida é o volume gasto na titulação, que eu vou gastar, e aqui o volume embaixo é conhecido. Aí, conforme vai gastando, a gente faz um cálculo matemático para determinar qual seria a concentração, né? Igualando o número de mols, né? Antes e depois, para cada caso, né? Aí é um método volumétrico, né? Então, determina o volume da solução contendo reagente em quantidade suficiente para reagir com todo o analito presente. Então, é a volumetria. Essa aqui que eu quero que vocês entendam direitinho, quando eu for explicar a volumetria de neutralização por cálculo. Tá? Mas ela é um método volumétrico. Tá? Então, eu vim para cá, que foi os métodos espectroscópicos que eu falei, que agora esse aqui é instrumental. Ele é mais caro, né? Baseia-se na medida da interação entre a radiação eletromagnética e os átomos ou as moléculas do analito.
ou ainda a produção de radiação pelo anadito. O anadito também ele pode emitir radiação. Aí isso é medido, né, fazendo aquela comparação dos comprimentos de onda, né, para os raios gama, os raios X, as ultravioleta, infravermelho, micro-ondas. Então, esses métodos são mais caros, né, que eu posso identificar um elemento, né, identificar um átomo no determinado comprimento de onda através do espectroscópio. Né? Certo? Aí depois vamos para outro método, que são os métodos eletroanalíticos, né? Aqueles que vão determinar uma propriedade, ou um potencial, uma corrente, uma resistência de carga elétrica, né? Eles vão depender sempre desses instrumentos analíticos. Tá? Também é instrumental porque são mais caros, né? Os laboratórios têm mais eles, os laboratórios mais sofisticados. Tá? Aí o que mais? Aí eu botei aí um fluxograma, né? Mostrando quais são os métodos interfaciais e os métodos não interfaciais. Né? Aí deixa eu mostrar aqui os outros métodos, né? Ainda de outros métodos, eu tenho o espectrômetro de massa, né? Que além daqueles 4 métodos, eu posso ter outros, tá? Posso ter, por exemplo, inclui a medida de grandeza, razão, massa, carga, moléculas por espectrometria de massas, velocidade de decaimento radioativo, calor de reação, condutividade térmica de amortos, atividade óptica, índice de refração, aquela que eu falei da cocaína naquela hora, né? A Polícia Federal pode fazer a Polícia Federal ou uma universidade, eles têm os equipamentos para identificar se o material pode ser um composto que desvia a luz para a direita ou para a esquerda, né? Então, aqui o espectrômetro de massa, né? Eu posso ter aqui, introduzir a massa aqui dentro, né? Aqui vou ter uma fonte, né? Que vai separar, que vai ter os íons dessa substância, positivo e negativo, na forma gasosa. E vai passar por uma separação de íons aqui dentro, né? No vácuo, isso, né? Detector de íons, quem vai identificar é o analista, né? Que olha isso daí. E ele vai verificar qual foi o valor que apareceu lá no espectro de massa. Aí ele consegue dizer que elemento é esse, que amostra é essa. É mais caro esse daí. E a radioativa, né? Uma amostra radioativa vai decaindo. A meia-vida dela, digamos, é de 100 anos, por exemplo. Daqui a 100 anos ela vai desaparecer. Se eu tenho 100 gramas, um exemplo. Daqui a 1 ano, eu só tenho 50. Daqui a 2 anos, eu só tenho 25. Vai caindo sempre para metade. Daqui a 3 anos, a metade de 25, até zerar. Né? Então, se isso aqui zerou em 30 anos, é porque esse composto é o composto tal. Ela é mais difícil de ser usada, mas se usam ainda. Principais etapas, eu falei, né? Que é para selecionar o método quando é uma análise química, obter uma amostra representativa, dosar a amostra, preparar a amostra no laboratório, definir o número de replicatas, né? Dissolver a amostra, eliminar os interferentes, fazer os cálculos dos resultados e a confiabilidade. Aí, na apostila deve ter, eu já falei ainda agora isso daqui, né? Aí, na apostila vocês podem ler lá que deve ter. Agora vamos para cá. Segurança no laboratório, eu já li isso aqui para vocês, né? Estão me ouvindo, né? Sim? Ou caí? Sim, professor. Estou ouvindo sim, professor. Medida de massa, né, que eu falei que no laboratório, a gente vai medir massa, geralmente nas balanças analíticas, né? Nós temos as balanças, as macrobalanças, as semi-microanalíticas, né, e as microanalíticas. As balanças, né, que são macro, né, e as semi-micro e as micros. Aí varia. A macro é de 160 a 200 gramas, a semi-micro é de 10 a 30 e a microanalítica é de 1 a 3 gramas médio. Tem outras balanças que também podem medir massas, né? Mas não vai ter uma confiabilidade tão grande. Mas pode ser usado para medir massa de uma solução, para preparar uma solução simples, né? Também. Por exemplo, um becker, né? Tu coloca lá 100 ml, é água. Então deve ter mais ou menos 100 gramas, né? Aí, bora ver outro. Aqui tem a imagem da balança analítica, né? Estão vendo aí, né? Tem uma balança analítica que é cara, né? Que eu falei que é 7 mil, está em torno de 7 mil, 10 mil.
Aqui eu tenho equipamentos e manipulações associadas à pesagem no laboratório. Um pesa-filtros, que tem no laboratório, que é esse aqui, ó. Você pode também medir massa com ele, tá? Tem dessecador também, dessecante, que é para tirar, né, a umidade, né? Tem substâncias que são higroscópicas, então coloca aqui dentro e tampa. Aí ela vai... E a gente coloca sílica, né, gel dentro, aí ela pode diminuir a umidade. São chamados de dessecadores. Né? Tem no laboratório lá do IFAM hoje. Nós temos também filtração e ignição de sólidos, que nós utilizamos geralmente o cadinho simples, que é esse aqui do lado direito, e o cadinho, não, desculpa, o cadinho simples, que é esse aqui, ó, que pode filtrar, né? E nós temos também o cadinho de porcelana também, que você usa. Esse cadinho de porcelana, ele resiste a uma temperatura muito alta. Você pode colocar na estufa ele, esse aqui também. Temos as medidas de volume agora. A pipeta, tá? Que é essa aqui, ó, primeira. Essa pipeta aqui tá bem atualizada, né? Tem aquelas de pera, né? Também tem lá no IFAM. Você vai pipetar nela utilizando essa pressão aí, você vai sugar o líquido, né? E para colocar lá no recipiente que você quer, lá dentro do balão, né? Dentro de um becker, né? Você vai transportar, né, esse pequeno volume. A pipeta e a bureta, elas medem volume também, tá bom? São bem precisos esses volumes. Aqui do lado direito tem a bureta, né, que é usada para titulação, né? Tem a torneirinha aqui que você abre e fecha, né? Controla a saída do líquido. E o balão volumétrico, tem balão de 500, de 1 litro, né, de 500 ml, 1000 ml, que é usado também para medir volumes. Ele é mais preciso, o valor do volume de um balão do que de uma proveta, né? Tem proveta também, eu coloquei só esse daqui, mas tem proveta, tem becker, né? Que pode medir volume também, mas esses daqui são os mais precisos. O que ainda temos aqui? Temos a seleção e manuseio de reagentes e produtos químicos também. O que é importante isso? Todo reagente que você vai para o laboratório, você tem que olhar para a vidraria, né? Para ver direitinho que substância é aquela, identificar a pureza, se está vencido ou não, né? Isso é qualidade, né? Aspecto qualitativo. Então, a seleção, você vai selecionar o que você vai querer para o seu experimento. Você vai saber onde é que ficam só os ácidos, onde estão os sais, né? As bancadas, né? E tu vai saber manusear isso daí, tá? Ler o rótulo, que é importante, né? Então, a pureza dos reagentes tem um peso importante, né? Na exatidão vinculada a qualquer análise. Você não vai usar substância vencida, né? E desconhecida, tem que conhecer. Se tiver rasgado o rótulo, não sabe o que é, não usa. Classificação dos produtos químicos. Tem grau de reagente, grau padrão primário, né? Esse grau de reagente é saber a pureza. O grau primário também é aquele que você conhece de primeiro logo, né? A substância. Aí, o que mais? Regras para o manuseio de reagentes e soluções. Uma análise química de alta qualidade requer reagentes e soluções com purezas conhecidas, né? As seguintes regras devem ser observadas para prevenir a contaminação acidental de reagentes e soluções. Importante isso daí. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer, né, selecione o produto com o melhor grau disponível para o trabalho analítico. Né? Eu vou usar, por exemplo, citrato de sódio. Então, eu tenho que conhecer esse meu produto. Né? Ver a disponibilidade dele. Né? O que mais? Regra 2, tampe todo e qualquer frasco, imediatamente após a retirada de um produto químico. Não confie em ninguém para fazer isso. Né? Então, se tu deixou, por exemplo, lá aberto e manda alguém fechar, foi embora para casa, volte e feche. Já aconteceu isso comigo, quando eu era bolsista do projeto de análise solo. Eu deixei uma amostra em banho-maria lá, né? Aí eu pedi para minha colega tirar, né? E ela esqueceu de tirar. Ela foi embora e realmente ela esqueceu. Não que ela não quisesse, mas é por isso que é a gente que tem que fazer. Regra 3, segure a tampa dos frascos de reagente entre seus dedos. Nunca coloque a tampa sobre a mesa. Bom, você vai contaminar ali o meio. Regra 4, nunca devolva qualquer excesso de reagente ao frasco original, a menos que você seja instruído a fazer. Você tem
tirar a quantidade certa que vai usar. Né? Regra 5, nunca coloque espátulas, sabe o que é aquela espátula, né, galera? Colheres ou facas em um frasco contendo um reagente sólido, ao menos que você seja instruído a fazer. Né? Tem que saber coletar isso daí. Mantenha a estante de reagentes e a balança de laboratórios limpas e bem organizadas. Limpe imediatamente qualquer derramamento. A gente lava as vidrarias com detergente morno, tá bom? No laboratório. Tem aquelas que eu vi lá no laboratório, aquelas que limpam uma madeira, né? Você pode usar aquilo lá. Agora está acabando. Aqui eu tenho a regra 7. Observe os regulamentos locais relacionados ao descarte de sobra de reagentes e soluções. Né? Aí eu tenho aqui um exemplo, né, do ácido lático. Aqui tem a pureza dele. Tem a fórmula. Tudo isso aí tem. Carbonato de cálcio para análise, né? Aí tem a pureza, o vencimento, se você for usar, tudo isso daí. Então, a gente acaba aqui, esse primeiro slide, essa primeira aula, e tem 5 perguntas para você resolver individual, tá? Para fixar isso daí e responder e me mandar. Tá bom? Qual o papel da química analítica? Como a química analítica pode ser dividida, né? Aí, nessa 2 aí, você pode explicar, tá? Vou colocar aqui, explique. Cada uma. Tá me ouvindo, né? Opa, foi o que eu fiz aqui, Jesus. Explique-as. Quais os métodos quantitativos considerados clássicos? Aí eu coloco aqui, explique-os. Aí leiam aquela apostila completa de vocês, tá bom? Quais são os métodos quantitativos considerados instrumentais? Explique-os. Pode explicar com as palavras de vocês, o que vocês acharem. 5. Descreva as etapas de uma análise quantitativa, né? Descreva as etapas, né? Que são aquelas etapas lá que nós vimos aqui no slide. Mas pode completar do jeito que você quiser. Pode consultar um livro, pode consultar a internet, né? Pode consultar a sua apostila. São 5 questõezinhas aí que vocês já vão treinando. Eu vou cobrar na nossa prova, dia 19, essas teorias, né? Então, por hoje vai ser isso. Não ficou gravada a aula porque não deu, tá? Mas aí a leitura dos slides dá para entender.